O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo no inferno. Onde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão e um Deus assassino. Né? E um Deus covarde. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório. Sua verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou. Sempre mantendo o contato. A gente consegue até, com essa sequência de brincadeiras iniciais ali no início da conversa, agora comparando o rapaz aqui, o Caio, com o Tesla, tem uma mesma linha ali do Cristiano. Foi realmente para quebrar o gelo, né? Então, você vê que não foi pejorativo para já zoar o nome do cara. Seu nome é Cristiano, então tu é cristão. Ele não faria esse tipo de argumento baixíssimo, né? Poderia até brincar, mas isso não no argumento de debate. Então a linha ainda do pastor se mantém. Falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para a igreja católica para acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim... Eu não via... Eu acabei, eu não consigo, eu fiquei refém, e porque eu ia na igreja católica por conta dos meus avós. Você percebe que o fundamento aqui da dúvida foi é muito mais sensitivo. Eu fui, mas não gostei, eu fui, mas não entendi, eu fui, mas não compreendi. Então, não tem nada de uma base tão sólida assim, a não ser o que está realmente a confusão na cabeça das pessoas que estão debatendo. Então, a princípio é muito eu senti, ou eu não sinto, ou eu não compreendo. Do Cristiano também foi assim, apesar dele ter sido mais incisivo, mas eu não consigo compreender, ligar ciência com religião, eu não consigo fazer isso, eu não entendi o que minha avó falava. Argumentos fora do intelecto deles, a gente não viu nenhum até agora. Uou! Esse aí tava com vontade de participar, hein? Cavalheirismo passou longe. Eu quero sentar na minha cadeira. Vambora. Quero debater, quero briga. Vambora. Prazer. Cássio. Eu sou uma pessoa que eu passei por algumas religiões, né? Só nunca peguei as religiões do Oriente, porque eu nunca viajei pra lá, nunca... Mas de todo um pouco eu li alguma coisa. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino, que era credor de um deus pagão, e nós não era vivo na época, pra dizer se era ou não era. Em termos de caráter... Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter, vai de cada um. E... tá sério também pro debate. Já tomou uma pra trás aí, o pastor. Deixa eu falar. Deixa eu me falar. Se tu quiser matar, se tu quiser ir pro crime, se tu quiser fazer alguma coisa errada, isso é intolerância sua ali. É uma tolerância sua ali. A Bíblia em si, eu já começo a derrubar ela porque ela não é um livro sagrado. Ela é um livro montado. Ela é um livro onde o Deus do Velho Testamento é um Deus invejoso, é um Deus ciumento, é um Deus que... Você está pressupondo que Deus existe, né? Não. Porque Deus pode existir e não ser da forma que você gostaria que ele fosse. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. É um pouco de audácia da parte dele falar que eu vou desmontar agora o cristianismo agora, tá? Debates de milhares de anos. A Bíblia não foi refutada até hoje, muito pelo contrário, o cristianismo vem crescendo como uma das maiores religiões do planeta. Mas eu vou acabar com a história agora, né? A Bíblia é montada. Existe sim uma errônea sensação de que o Deus do Antigo Testamento é mais bravo, mais ciumento, e eu vou me ater a esses termos aqui, porque os outros são pejorativos pela intenção dele. Eu não teria essa audácia também. Mas comparando com o Deus do Novo Testamento, que Jesus é o Deus de amor, que abraça todo mundo, que entra na casa de todo mundo, não acusa ninguém. E isso é reflexo justamente desse cenário que ele acabou de falar. Pessoas têm interesse em buscar o divino, começam
a tentar se encontrar em outras religiões, vai por budismo, hinduísmo, cristianismo, e começa a permear ali, só que não se aprofunda em nada. E isso, em certa forma, é um problema para quem está buscando uma verdade, uma solução ou uma resolução para esse anseio de conhecer a religião, que acaba não se aprofundando. Nesse caso aqui, dessa errônea percepção do Deus bravo do Antigo Testamento e do Deus amorzinho do Novo Testamento, isso se resolveria simplesmente numa leitura cuidadosa de toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: "E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo." O que será que é essa alusão de corte e lançado ao fogo que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 3? É exatamente o mesmo Deus. E esse Deus, ele é justo, 100% justo, 100% amor. Nós aqui, limitados, seres humanos, podemos às vezes aplicar o nosso senso de justiça e sermos invadidos por sentimentos como a raiva. Eu, como pai, por exemplo, eu vejo a minha menina fazendo alguma coisa errada, eu sinto raiva às vezes. Sim, é isso mesmo. Não acredito que essa menina está fazendo isso de novo. É fúria que nos acende aqui. Mas o meu senso de amor ali começa a me regular, fala, eu vou agora resolver isso de uma forma branda, tranquila, consciente, sem agressão. Mas eu vou falar isso de uma forma incisiva. A raiva ali vai querer tomar conta do meu coração, mas eu vou me controlar e vou falar com ela tal, e vou, enfim, orientá-la de uma forma mais ríspida às vezes, e tá tudo bem. Eu oscilo nos meus sentimentos. Como assim, Bruno? Você tem raiva da sua filha e tal? Não tenho, em essência, mas em picos, sim, eu sou feito de carne e osso, fisiológico, né? E Deus não tem isso. Ele, quando ele está aplicando a sua justiça, ele não pega o amor dele, diminui um pouquinho, aumenta a justiça, ou vice-versa. Agora o amor aumentou um pouquinho, então ele vai ser mais brando. Agora a justiça aumentou, então ele vai ser mais bravo. Não. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento. As suas objeções, como a de todo mundo que chegou aqui, são objeções do coração, cara. Exatamente isso. Essa fala do pastor Tassos é o que a gente realmente consegue evidenciar em todos os argumentos. Alguns se mostram de uma forma mais aflorada isso, mas todos têm uma base sentimental, um histórico atrás. E olha só que interessante. Tem um livro que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que é o Ateísmo Infantil, de Daniel Batista. Olha só o que ele fala na página 63. Não é possível dar uma resposta adequada sem estarmos cientes do contexto geral, ou seja, é necessário saber o porquê de a criança estar perguntando aquilo, o que ela já sabe sobre o assunto e quando surgiu essa dúvida em sua mente. Saber esses detalhes nos ajuda a ser mais assertivos em nossas respostas. Olha só que interessante. Isso aqui está aplicado para a criança, mas serve para todo aquele que questionar a razão da nossa fé, como 1 Pedro 3,15. A gente percebe aqui, e o pastor Tassos percebeu também, que toda pergunta direcionada a ele tem um propósito. E eu tenho esse lema, inclusive, até no meu dia a dia, tá? Perceba isso. Se você começar a se aplicar um pouquinho mais nessa visualização no seu dia a dia de trabalho. Por que o meu chefe está perguntando isso? Por que a minha esposa está me perguntando isso? Às vezes as pessoas têm formas diferentes de perguntar. A pessoa não quer fazer uma pergunta direta. Ela vai lá, faz uma pergunta que rodeia, e você já fala, já entendi o propósito dessa pergunta. Sabe? Por que será que o meu chefe está perguntando isso daqui? Será que ele está com ideia de me promover ou de me mandar embora? Tem isso, sabe? Mas enfim, é legal, ele conseguiu identificar isso, que todas as perguntas têm um propósito. Qual que é esse propósito? É alguma angústia familiar, algum passado tenebroso, alguma aflição, alguma perseguição que essas pessoas acabaram sofrendo e levando elas para o conceito ateísta, tá? Então, pare para pensar você também. Faça perguntas com propósito e perceba o propósito das perguntas para você. Então, prazer, Cássio. Tassos.
Então, a minha pergunta é simples. Dentro da Bíblia, como vocês denominam ela ser um livro sagrado, que para mim ela não é, aonde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão. Mas Deus criou o universo? Isso, não, eu vou chegar lá. E um Deus assassino, né? E um Deus covarde, que como ele tem um poder, ele é o majoritário. O Deus deturpado, que alguns religiosos, a maioria hoje, é da intolerância, pregam o Deus do Velho Testamento, um Deus ruim. Nós seríamos os intolerantes e ele joga um monte de acusações graves, pesadas, difícil de ouvir, né? Mas é aquilo, é o propósito de toda essa fala. Talvez realmente seja o vazio que esteja no coração do Cássio por ter, enfim, tentado experimentar várias religiões e, pelo menos por enquanto, não ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. Que Deus abençoe o coração do Cássio e que tire essa agressividade, né? E que Deus possa realmente ter misericórdia da vida dele. É triste de ouvir, é bem, bem, bem duro de ouvir isso, porque a acusação também vem, né? Xinga, você é intolerante. É uma pena. Mas aí eu não vou me atentar a questões de debate apenas aqui, ter uma visão 300 graus vai além do discurso do debate, mas primar também pela alma do Cássio. Que Deus abençoe você, Cássio. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. É porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou Mas isso não tudo. pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então assim, não é isso? Sua verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. Verborragia. Apelou, né? Já foi pro... Então, eu gosto de matemática, eu concordo com você, mas eu vou ignorar e vou apelar, tá? Verborragia, para quem não sabe, é você ter um excesso de palavras sem sentido. É igual o termo hemorragia, tá? Hemorragia é aquele fluxo de sangue contínuo, sem muita razão e com volume muito grande. Verborragia tem um sentido parecido, tá? Como se essa aula de matemática aqui e probabilidade que o Tasso está nos dando fosse palavras jogadas ao vento sem sentido nenhum e fala, é o blá, 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 que com certeza entrou no ouvido do ateu e ele teve essa postura... Enfim, não vou discutir o argumento, vou falar de você. Você está falando verborragia aí, você está só jogando palavras ao vento. Totalmente desnecessário, só descredibiliza qualquer posição ateica até o momento. É uma pena, era o que tinha mais postura ali de debate mesmo, mas enfim, a intencionalidade, né? A pessoa já entra lá no debate predisposta a atacar e porque não há, palavras dele, não há nada que me faça convencer que realmente isso foi Deus que fez. Então, vamos atacar a pessoa e não o argumento.
Agora me falaram, quando eu era criança, tinha um carinha lá em cima de barba branca, com um avental branco, etc., com uma sandália de rei. Eu tô dizendo que a causa é Ele imaterial. pegou umas pedrinhas e jogou no universo e fez Saturno, fez Plutão. Eu falei, puta, não é possível que alguém tá me contando essa história, entende? Isso não tá na Bíblia, né? A Não, pessoa- claro que não. Isso tá nas vozes da minha avó Manuela, que me apresentou o catolicismo. Eu falei, não é Mas possível. fez em amor, né? A nossa Interessante questão isso. aqui... Nossa, agora pesou, hein? Agora pesou. Mais uma vez, esse livro aqui, ó. Eu aconselho vocês a adquirirem e a lerem, tá? Ateísmo Infantil. Toda pergunta tem um propósito. Faça perguntas com propósitos e observe os propósitos das perguntas que te fazem, tá? Era um velhinho, cabeça branca, não sei o que e tal. Bom, isso não tá na Bíblia. Deus é espírito, não fala que é esse velhinho de cabeça branca, apesar de muitos imaginarem assim, e tá tudo bem. A nossa imaginação tá aí para isso mesmo, tá? A nível imaginação, mas não de contestação da realidade, tá? E quem foi? Foi a minha avózinha que falou isso. Você viu que ele até olhou para baixo, o Tassos, né? Mas ela falou isso em amor. Ou seja, a questão não é a teologia perfeita, pessoal. A questão não é você ser um livre docente em pós-doc de doutrina de Deus, por exemplo. Isso não vai te erguer ou te aproximar, espiritualmente falando, em nada de Deus. Isso não vai te fazer mais perto do céu. O que nos faz a chegar em Cristo foi o sacrifício de Jesus Cristo. Dentro das nossas limitações, em diversos níveis, seja em nível acadêmico, teológico, um pouco mais racional, como esse vídeo aqui, ou seja, no simples coração de uma avó que tentou, na sua forma, mostrar um pouco de Deus para o seu neto. Talvez tenha falhado no método, nas formas e até mesmo no conteúdo. Sim, provavelmente. Mas ela fez isso por amor. E de todas as coisas, de todos os benefícios, de todos os dons, de todos os carismas, o que realmente prevalece é o amor, que infelizmente o neto dessa senhora talvez não tenha ainda o percebido. Bom, encerramos esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, e as minhas considerações finais são duas. Primeiro, gostei muito da posição do Tassos, que ele não foi lá apenas como um debatedor teológico, técnico, mas ele conseguiu enxergar propósitos nos questionamentos. A segunda consideração aqui, por mais que infelizmente possam não aceitar, mas desejo do meu coração ninguém me tira, é que realmente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, toque na vida de cada um desses ateus e eles possam servir como exemplo de transformação para os seus também e continuar levando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe Pastor Tassos, Deus abençoe os ateus que estão nos assistindo, os ateus que participaram do debate. E é isso, um abraço, até mais, tchau.